educacional do Estado, talvez do Brasil. A gente precisa ter essa visão mais ampla enquanto formador. Então a gente precisava ter um número maior, né, de pessoas, a gente lamenta um pouco às vezes os alunos, mas é isso. O importante é transmitir a mensagem, cumprir o nosso papel, né? E da UFAL são vocês, três, você é da Estácio, obrigado. Você também é da Estácio, né? Opa, Igor. O Igor sempre tem discípulos de classe. Então, pode colocar a apresentação, por gentileza? Muito bem. Então, para quem não me conhece, o pessoal da Estácio, acho que só o Léo me conhece, né? Os demais não. Meu nome é Gustavo, sou professor do Instituto de Educação Física e Esportes desde 2011. Então, já estou há 12 anos em Maceió. Participei da primeira Bienal. Minha primeira Bienal foi em 2013, então há 10 anos atrás. O momento era totalmente diferente do momento atual, que a educação física no Estado vem passando. Na época, em 2013, se falava ainda em grandes eventos, né? Tinha as Olimpíadas do Rio de Janeiro em vista. A gente estava num processo de melhorar a infraestrutura de construção do complexo esportivo que tem hoje. Só existia na época aquele bloco de sala de aulas, né? O ginásio como outros espaços. A ciência, ela ainda margeava, né? Era ainda muito periférica, então ela acabava ocupando pequenos espaços em outros programas, em outras áreas. Pontualmente, alguns professores, né, desenvolviam ciência nessa época. Falar em pós-graduação, a aplicação da ciência e tecnologia era algo muito distante e que hoje o cenário é totalmente diferente. Quando a gente coloca esse tema para vocês, é um motivo de muito orgulho mostrar que a ciência ela evoluiu muito no Estado, principalmente na educação física, que consegue hoje, bom dia pessoal, principalmente na educação física, que consegue hoje ter uma representatividade muito grande institucional, não apenas pelo nosso tamanho, mas também pela qualidade das nossas ações. Então é um motivo de mostrar um pouquinho dos números atuais do quanto é importante a ciência e tecnologia para a educação física, tá bom? Pode passar, por favor. É aqui mesmo? Não. Onde eu aponto? Tá. Tá ligado. O laser está funcionando, mas o passador não. Pronto. Muito bem. Então, o tema da minha apresentação, que vai ser breve, em relação à educação física no contexto da ciência e tecnologia, os desafios e perspectivas em Alagoas. Esses são os tópicos da apresentação, então vamos primeiro conceituar o que é ciência, o que é tecnologia, depois falar um pouquinho da dependência brasileira das universidades na produção da ciência e da tecnologia. No Brasil é muito difícil a gente desenvolver a ciência em outros cenários, então por isso essa dependência da universidade.
o exemplo da importância da ciência na área, tentar trazer um pouquinho para a realidade de vocês, para vocês entenderem o quanto que a ciência é importante dentro da educação física, o crescimento da pós-graduação no Brasil, os desafios e as perspectivas do Estado e do IEF, que é hoje uma referência em termos de produção científica dentro da educação física. Tá? Muito bem. Em definição, uma definição bastante breve do que é ciência, é o mesmo que adquirir conhecimento baseado em métodos científicos. E quando a gente pensa em adquirir conhecimento, é possível ter dois caminhos para obter esse conhecimento. Um, que é bastante comum hoje em dia, que é a enxurrada de informações que nós temos, né, a divulgação muito rápida. Então, esse acesso à informação pronta é algo que faz parte da nossa realidade, é uma forma de adquirir conhecimento. A outra é indagando, refletindo e buscando respostas para dúvidas e perguntas incomuns, e aí necessita de um processo um pouco mais demorado para que cria-se, né, para criar-se uma linha lógica, uma linha emocional, para então enraizar esse conhecimento muito mais firme, né, do que o acesso a informações prontas. Tá? Então, esses dois caminhos, eles, é claro, permitem a aquisição do conhecimento, porém, um é mais rápido, porém mais volátil, o outro mais demorado e, claro, muito mais sólido. Tá? Nesse sentido, então, combinando as palavras, né, ciência e a tecnologia, um termo bastante comum, a tecnologia nada mais é que a aplicação do conhecimento científico. E aí está, hoje, por que se fala tanto dessas palavras unidas? Porque produzir a ciência apenas, por si só, e parar por ali, já não tem mais tanto sentido, já que a intenção cada vez, né, da sociedade e a ciência, ela tem que ser pensada para retorno, né, social, depende da aplicação. Por isso que termos como esses aqui, né, são cada vez mais constantes, como o impacto social da ciência, a translacionalidade da ciência, meta-análise, patentes, aplicação prática, banco de dados. Essas palavras, então, que estão, né, em alta dentro das pesquisas, elas tentam, na verdade, trazer uma aplicação do que já foi produzido e do que será produzido. Dividindo em três eras, né, da produção do conhecimento, todos vocês já devem ter ouvido, né, a palavra empírico, a prática, por si só, sem um critério muito bem estabelecido. Essa era, dentro da ciência e dentro da prática profissional, está entrando em extinção, se não já, né, quase finalizando. Depois dessa era, né, começou então uma segunda era, que é a teoria. Então, o excesso de uma aplicação sem direcionamento rápido para a sociedade. E essa era também ela está se esgotando. Tá? Nós vimos na terça-feira, né, na palestra da Gisele, o quanto que o excesso de teoria ele esgota e acaba tendo uma implosão, né? Porque ele cansa, né? A teoria ela acaba levando a um desgaste e esse desgaste inibe um avanço para a aplicação. E hoje fala-se muito na aplicação da ciência. Então esse é o grande desafio para quem produz conhecimento. Segundo a FAPESP, né, em 2 décadas, então, a organização da pesquisa na década de 70, por exemplo, tinha foco
exclusivo na questão acadêmica. Os pesquisadores pertenciam a um único departamento, sem muita comunicação, né, sem a multidisciplinaridade, que é outro termo que eu vou falar mais para frente, com uma organização um pouco mais reduzida, em grupos, com temáticas também específicas no grupo, com pouco impacto global e que prezava apenas por publicações. Atualmente, o foco está em cima dos problemas sociais, então pesquisas que pensam nos problemas da sociedade, sem limites institucionais. Olha que interessante, né? Como mudou o panorama. Não se fala mais em grupo, mas sim em redes de pesquisa. As temáticas, elas precisam ter uma relevância estratégica, por isso que os editais, cada vez mais, eles são temáticos para resolver problemas com alta relevância estratégica para a região, para o Brasil, né, e para o mundo. Um interesse global, né, não mais limitado à região. E aí, em termos de resultados, a publicação era só mais um pedaço. As patentes ganharam muito peso, as políticas públicas também, a disseminação da informação e a formação de recursos humanos, e o quanto que esses recursos humanos eles conseguem difundir ainda mais o conhecimento, né, que a gente chama de criação. E aí, nesse esquema, né, todo ser humano, todo momento, né, nós estamos pensando e criando as nossas próprias teorias. Uma vez que as teorias elas são criadas, nós podemos, para alcançar um produto, nós dependemos de um processo, né, de ferramentas, estratégias e, às vezes, incentivos adequados. Então, esse seria o caminho, por exemplo, né, o caminho para a gente alcançar um determinado produto. E, por outro lado, se esses, mesmo que eu tiver uma brilhante ideia, uma brilhante teoria, né, se não tiver um processo bem feito, programado, ferramentas, estratégias, incentivos adequados, o produto não é alcançado. E aí o papel da universidade brasileira é exatamente estimular teorias inovadoras e proporcionar ferramentas, estratégias e incentivos adequados para o desenvolvimento de produtos. Nesse caso, né, tem uma frase aqui do Galileu Galilei, que todas as verdades elas são fáceis de entender uma vez descobertas. O caso é descobri-las. O Galileu Galilei, ele não colocou em aplicá-las, né? Então a gente poderia, hoje, nesse contexto, inserir, não só temos a necessidade de descobrir, mas também temos a necessidade de aprender a aplicar o que foi descoberto. Que não é fácil, parece fácil, mas não é tão simples assim. Nesse sentido, o papel da universidade, então, do Brasil, para falar de ciência, não tem como descolar isso, por conta da quantidade de mestres e doutores que são formados e acabam ingressando e trabalhando no ensino superior público. Então, se a gente observar bem, a maioria dos mestres e doutores acabam desenvolvendo atividades profissionais e de pesquisa no ensino superior público. Por isso, a sensação de que o serviço, que o número de doutores ele é muito grande, né? Já está saturado, onde vai colocar tanta gente com mestrado e doutorado, ele sempre faz essas perguntas. Mas aí, se a gente olhar para esse próximo dado, ó, o Brasil ocupa uma posição muito abaixo dos países considerados primeiro do mundo em relação ao número de doutor por milhão de habitantes. Então, tem uma necessidade ainda de triplicar nos próximos anos, próximos 5 anos, o número de doutores formados no Brasil. Tá? Mas, e aí? Tem muito doutor que eu conheço que não tem emprego. Será que realmente é necessário ter essa formação massiva, né, Passos, de doutores? Que isso poderia gerar? Há um impacto disso, uma desvalorização, né? Ou uma migração desses doutores para aquelas outras áreas que nós vimos, né, que são pouco habitadas.
São dúvidas que só o futuro, claro, vai nos mostrar, mas a certeza é que nós precisamos aumentar o número de mestres e doutores. É um parênteses, né, para vocês entenderem um pouquinho, tentar fazer aqui uma fala não só para os alunos, para os docentes, que eu estou tentando fazer um balanço, a importância da ciência, especificamente na educação física. Né? Se a gente olhar para esse dado aqui, a gente vê que os países que têm maior número de produção científica e tecnológica, em termos de quantidade e qualidade, né, que são os primeiros do ranking mundial, e aqui a gente tem Estados Unidos, China, Reino Unido, Alemanha, Japão, e o Brasil está numa posição mais abaixo aqui. Observe bem, esses países do topo são os países do topo em termos de medalhas. São os países com maiores investimentos e resultados também no esporte. Então, aqui, Estados Unidos, China, Japão, Grã-Bretanha. Tá? Outro exemplo, né, na produção científica em relação ao esporte, uma plotagem da evolução dos tempos mundiais nos 100 metros rasos masculino. Então, desde 1912 até 2009, o tempo dos 100 metros rasos. Se a gente observar lá em 1912, o melhor tempo mundial foi acima de 10,5 segundos. Depois, esse tempo caiu, uma década, em 10 segundos de alguma coisa. Depois veio alguém, baixou esse tempo, aí veio uma muito próximo. Alguém veio, quebrou, veio uma outra geração com esse tempo muito próximo, até chegar na barreira dos 10 segundos, que essa barreira dos 10 segundos, na época, existia um ponto grande, né, que é a impossibilidade do ser humano correr abaixo de 10 segundos. Então, isso, para quem morreu aqui, por exemplo, em 1964, morreu acreditando que o ser humano não conseguiria correr abaixo de 10 segundos. E aí, o que a gente encontra? Veio um sujeito chamado Steve, ele conseguiu baixar para 9,9. E aí, olha só, onde eu quero chegar, né? Dos 10 segundos para trás, aqui, né? Do 1912, é um período conhecido como não tradicional, muito empirismo. O período da ciência, ele começa a ter uma produção, né, mais voltada ao esporte, ali, a partir da década de 60, uma transferência, né, da ciência para o esporte. Uma consideração do que era publicado em termos de fisiologia, de biomecânica, de física, né? Tentando transferir para o esporte, e isso começou já a ter melhores no desempenho. Mas o mais interessante, se vocês olharem esse gráfico aqui em cima, ó, né? Olha o número de trabalhos publicados por ano, de 1967 a 1977, durante 10 anos, 500 trabalhos. E nos últimos 3 anos, aproximadamente 9.000 trabalhos publicados. Tá? E exatamente nesse momento em que a ciência tem produzido mais conhecimento voltado ao esporte, reflete na quebra constante de recordes. O momento em que tem maior melhora do rendimento. Muito bem. E aí, sobre a ciência e tecnologia do Brasil, nós temos especificamente, né, para a educação física, que não é considerada uma área prioritária dentro do Ministério, né, para quem não conhece, do aluno, é importante que
saber que existe um ministério, né, voltado à ciência, tecnologia e inovação. Existem recursos específicos para o desenvolvimento da ciência no Brasil. Porém, a educação física, ela acaba ficando uma fatia, nem fatia, né, mas migalhas do orçamento, por conta das competências que esse ministério tem para outras áreas, né, como políticas nacionais, política espacial, nuclear. Então, quase não sobra recursos para educação física. E como que a gente faz ciência? Né? Precisando de recursos. Porém, recursos vinculados a áreas educacional, saúde, esporte, social, entre outras. Então, a gente acaba, né, se ligando a outras formas de fomento, desenvolvendo pesquisas não de forma específica para desenvolver ciência e tecnologia, né? Por isso que a nossa evolução ela não é tão grande comparado às grandes áreas e áreas mais duras. Esse é um gráfico que mostra a título de doutorado de 1996 a 2019. De novo, assusta um pouco, né? São 24 mil doutores, foram 24 mil doutores formados em 2019. O interessante, que diferente do restante, né, todas as outras áreas e segmentos do país, existe uma equidade de gênero nessa formação desde o começo, né? Então a gente percebe que em relação às mulheres, né, e homens, o sexo feminino ele é bem equilibrado dentro da universidade, formando mestres e doutores. Que mostra exatamente o quanto que o país, né, vem dando atenção na última década. Então, a quantidade de números de cursos de pós-graduação, formando mestrado profissional e doutorado. Esse gráfico é muito interessante, que mostra também onde os profissionais, a taxa de desemprego durante os anos de estudo. Então, aqui está um percentual de taxas de desemprego. Existe uma menor taxa de desemprego em pessoas com menor tempo de estudo, olha que interessante isso, e uma menor taxa de desemprego para pessoas mais qualificadas. E uma alta taxa de desemprego para pessoas que ficam em torno, né, ali, de finalizar o ensino médio, início da graduação ou finalização da graduação, que são geralmente a maior parte, né, que se concentra aqui, são jovens que têm uma alta taxa de desemprego. O que chama a atenção é que, se a gente tivesse que escolher, né, parece que ou não estuda, né, não vão conseguir um emprego, ou tem que estudar muito. Se você estudar muito, você vai ter que passar por que é o momento mais crítico para encontrar emprego. Mas eu quero chegar que a formação, quando eu falei para você, no Brasil ela é baixa, ela vai aumentar e provavelmente, né, deslocar para a direita com o tempo. Até ter uma acomodação dentro da área. Quando eu falo acomodação, esses doutores que estão, principalmente nesse momento, em que a universidade é o principal campo de trabalho, vão precisar infiltrar em outros lugares, em outros. Essa ação pode ser momentaneamente desvalorizada, né? Mas que criará, sem dúvidas, pela competência que a formação, né, estabelece no aluno, uma valorização futura. Essa é a ideia desse trabalho, né, publicado ali por Rose e Valverde. Então, para a gente não ter o pensamento de que eu conheço o doutor que não tem emprego.
né, que isso não seja algo assustador, pelo contrário. Você consegue passar isso? Oi? Muito bem. Esse é outro gráfico, eu queria que vocês olhassem essas duas curvas, né? O crescimento de cursos de pós-graduação multidisciplinar, quanto que vem se destacando, sendo atualmente, né, pós-graduação, saiu no início do século, na última corrida agora, em 20 anos, a maior quantidade, né, de pós-graduação. E o tema para vocês, olha só, e também as ciências aplicadas, a necessidade da aplicação da ciência. Inclusive, né, é importante essa multidisciplinaridade para a ciência. Atualmente, o Qualis, que é quem a produção científica dos programas, né, com peso na área mãe. Então, a multidisciplinaridade ela tem que crescer ainda mais, que a ciência não tem como ser feita apenas por uma ciência, né, por uma área de conhecimento, ou até mesmo de forma interdisciplinar, mas sim a necessidade de ter multidisciplinaridade. Um exemplo, né, em relação à distribuição regional da pós-graduação, isso tem muito a ver com o número de doutores e da qualificação de recursos humanos, é a quantidade e número de programas no país. Então, se a gente pega a região mais rica, né, do país, concentra metade dos programas de pós-graduação e a maioria dos programas em excelência. Tá? Não só quantidade, mas também a maioria dos programas com nota 6 e 7. E a gente olha para outras regiões, por isso que o número de doutores é muito baixo ainda no Brasil. Tá? Como, né, o Norte, o Centro-Oeste, o Nordeste crescendo cada vez mais, né, ficando muito próximo do Sul, mas a necessidade de ter outros programas, de pulverizar, né, outros programas para outras regiões e também de descentralizar. A UFAL está aqui, ó, em relação ao ranking das universidades, tá? Então, a UFAL ainda nenhum programa em excelência, a maioria dos programas com nota 3 e 4, o que dentro do PDI da universidade, o PDI prevê não só a abertura de novos cursos, mas também chegar à excelência nos programas de pós-graduação. Especificamente na educação física, ela tem 5 mestrados profissionais, um curso, né, um mestrado e doutorado, e vamos destacar o PROEF. Cadê o PROEF? Cadê o PROEF, professor Silvano? E o PROEF, né, aumentando de 15, então, para 16 cursos de mestrado na educação física na região Nordeste. Rapidamente, alguns números, né, para a gente chegar na reta final. Atualmente, o Estado abriga 55 cursos de educação física, 35 à distância e 20 presencial. Os dados de 2021 do CREF indicam um total de 3.908 profissionais cadastrados. Sem registro, então, esse número aumenta ainda mais. O Estado de Alagoas possui apenas um programa de pós-graduação profissional na área 21. E isso
contribui para ampliar as simetrias, né, e elucidar barreiras para o desenvolvimento educacional, social, tecnológico e econômico. Portanto, ainda é um plano de ação ampliar o número de programas. Além disso, existe um represamento de profissionais com tempo de estudo, alta taxa de desemprego e desvalorização no Estado. E dentro dos desafios, e aí eu queria que os nossos colegas também contribuíssem, né, para ver se concordam com a minha fala, os desafios do IF, que hoje é uma referência em ciência na área do Estado. Tá? Então, a formação continuada da graduação para pós, o aluno hoje ele tem um hiato, e é muito difícil, depois que ele sai da graduação, ir para o campo profissional, retornar para a pós-graduação. Então, essa alça precisaria ser mais curta. Além disso, os alunos que têm interesse em fazer pós-graduação acabam saindo, né, do Estado. Então, é algo que a gente precisa tentar corrigir o quanto antes. A formação continuada. A formação de pesquisadores e docentes de excelência, isso é uma meta infinita, né? Uma vez que a gente fala de formação, sempre buscar a excelência, né? O desenvolvimento comprometido. Outro desafio é ampliar e consolidar os programas de pós-graduação existentes. Melhorar a captação de recursos para investimentos em projetos de alto impacto científico, projetos mais ousados que consigam, de fato, gerar um impacto regional, nacional e mundial. Desenvolver a ciência e tecnologia aplicada em curto prazo, principalmente pela característica do Estado, a necessidade do Estado de usar o recurso de forma eficiente, transferir, então, a informação quanto antes para o nosso Estado é fundamental. Então, as pesquisas têm que ter esse caráter. Então, é um grande desafio, né? Com perspectivas, e aí são perspectivas muito boas, talvez a melhor de todos os tempos dentro da ciência, né, que a gente vem vivendo dentro da unidade. Maior número de professores credenciados da história. Então, nós temos hoje professores, um programa próprio, muitos professores credenciados, os professores integrando o programa de nutrição, ciências da saúde, da educação, de outros estados, a criação, né, de um programa em educação especial, coordenado por profissionais de educação física, né, a Neisa e como chama o aluno da Neisa? Quem foi o aluno da Neisa? Esqueci. Oi? Não, da UCISAL. O Caneiro, alguma coisa Caneiro, né? Não lembro. A representatividade institucional dá uma grande perspectiva, e a gente tem visto isso. Então, a conquista, por exemplo, de uma vaga para professor visitante. Para a educação física, há um tempo atrás, isso era muito difícil, né? Competir com áreas mais duras, mais historicamente, né, mais sólidas em ciência. Então, nós conseguimos, ficando à frente, inclusive, de algumas áreas, como essa. Todos os nossos professores são doutores. Maior número de alunos formados sistematicamente, então, anualmente, a nossa unidade tem formado e entregado para o mercado alunos de mestrado e doutorado. Então, tem sido algo, um fluxo contínuo, isso é fantástico. E o IF entre as 5 unidades da UFAL com maior captação de recurso, o que também, para uma área considerada periférica, é algo de bastante orgulho. Tá? Então, essas perspectivas. Quem for usar esse aqui depois vai sofrer.
Além disso, melhorar a eficiência interdisciplinar. Acho que o IF precisa integrar melhor, né, as áreas do conhecimento, começar a ter ousadia e participar de editais, como, por exemplo, para equipamentos, né, por que não? Maior interação com a graduação. E, por fim, a internacionalização, que é algo bastante presente, né, e também deve ser feito constantemente. Então é isso, pessoal. Obrigado pelo tempo disponível. E agora eu vou apresentar, fazer um papel duplo aqui de palestrante e também de moderador da mesa. Passar a palavra imediatamente ao professor Igor Spinelli e depois ao professor Felipe, para a gente... O Igor vai falar um pouco da história, né, mas ele participou bastante. Quantos anos está aqui, Igor? Vai fazer 10 anos. Então, ele acaba sendo um fruto, né, de todo esse processo histórico que o IF, a Educação Física, vem tendo. Lucas, coloca o outro, por favor, para ver se vai pegar melhor. Coloca a outra apresentação, por favor, do prédio. Tudo bem. Bom dia a todos. Eu sou Igor Spinelli, tá? Eu fui convidado pelo professor Gustavo para trazer um bate-papo com vocês, trazer um pouquinho da história desde que eu cheguei em Alagoas e esse processo de entrada no grupo de pesquisa que a gente tem, no LACAI, que é o nosso Laboratório de Ciências Aplicadas ao Esporte, e o que a gente tem desenvolvido nesse meio tempo até aqui, nesse meu processo de finalização da primeira graduação até chegar hoje, espero que em breve, finalização do doutorado, e tudo que a gente tem desenvolvido nesse meio tempo. E eu acho que a gente tem muito a desenvolver ainda em ciência, mas tudo que a gente tem nesse processo histórico desenvolvido foi muito interessante. E eu acho que cabe a gente apresentar aqui e trazer aqui para vocês um pouquinho dessa ideia. Tá? Bom, e aí, dentro dessa proposta da educação física no contexto da ciência e tecnologia, eu trouxe uma ideia da evolução disso a nível de DNA. Então, eu trouxe uma proposta de uma palestra para vocês falando sobre polimorfismo genético como fator determinante do desempenho esportivo. A gente está falando sobre esporte, a gente vem falando sobre desenvolvimento de ciência e tecnologia, e aí eu acho que cabe a gente falar muito sobre essa ideia de desempenho esportivo e tudo que a gente tem trazido até aqui para essa evolução. O professor Gustavo trouxe ali a proposta, a ideia, né, da evolução dos 100 metros rasos no atletismo, e a gente sempre discute por base nisso, mas a gente discute até que ponto essa ideia de ciência influencia tanto nesse tempo, nessa evolução. A gente viu que antigamente o pessoal tinha lá 10,6 mais ou menos o tempo nos 100 metros rasos, e hoje a gente tem a marca do Bolt ali, 9,59, isso, 9,59, e a diferença do primeiro para o segundo lugar hoje é algo muito, muito gritante ali, em menos de 0,1 segundo. Então, o quanto a gente consegue trazer isso e melhorar, e quais são os pontos que a gente está usando hoje para evoluir essa ciência nessa proposta, né? Então, trazer uma ideiazinha para vocês para a gente começar a discutir isso. E aí eu trago primeiro contando essa história, dizendo que cheguei em Alagoas em fevereiro de 2014, convidado pelo professor Gustavo, para mover o FCT, Fábrica Coletiva de Talentos, que é um projeto de extensão que a gente tem. E assim que eu cheguei, eu entrei e já comecei a fazer parte como membro do Laboratório de Ciências Aplicadas ao Esporte.
E aí é onde a gente teve ali uma evolução muito grande. O grupo passou por grandes modificações. O laboratório começou com a inserção de novos professores. O professor Felipe está aqui, chegou também aí e faz parte do laboratório com a gente depois. Não está nessa foto, foi um pouquinho antes, vocês quase não conhecem, então dá para ver aqui que eu tinha cabelo, o professor Gustavo também, tá? E aí, faz um tempinho, né? Aqui alguns trabalhos que a gente tem com alguns pesquisadores muito grandes que vieram, então o professor Nicolai, que está aqui nessa foto, que é da Dinamarca, veio em proposta de trabalho junto com a gente. Aqui o professor David Bishop e o professor Adriano também nessa foto com a gente, que são grandes colaboradores também, o professor David Bishop, que é da Austrália, e aí tem as participações conosco no laboratório. Aqui alguns outros trabalhos e finalizações de trabalhos que a gente tem, e claro, a profissionalização, né, que a gente não pode deixar de lado também, ninguém vive só de laboratórios, mas engraçado é que a gente junta para a confraternização e a gente só fala do laboratório de pesquisa do mesmo jeito, então a gente vive muito isso, tá? E aqui foi onde e por que eu vim para Alagoas, que foi para começar a mover o FCT. É um projeto de extensão criado pelo professor Gustavo, idealizado por ele lá em 2012, que entrou em ação em 2014, onde a gente começou com trabalhos com alguns esportes a mais, com handebol, basquete, atletismo e o voleibol, e com o tempo a gente foi aperfeiçoando e hoje a gente fechou dentro do voleibol, e com alguns colaboradores, algumas pessoas que passaram junto conosco dentro dessa proposta, e o projeto começou a crescer e a gente começou a pensar o que a gente está fazendo para desenvolver a ciência esportiva no país. E a gente começou a fechar algumas ideias para começar a aumentar essa pesquisa, visando também o FCT, que estava ali inserido com a gente, mas não somente o FCT. Tudo que a gente tinha de esporte dentro e fora da universidade, como a gente poderia contribuir para melhorar essa perspectiva esportiva. E aí, então, não quem sou eu me definiria, depois de 2014, um professor, pesquisador, técnico esportivo, e que busca sempre evoluir a proposta através do esporte. Nessa foto, a gente tem uma ideia de trabalho com DNA, onde eu comecei a aprender um pouco das técnicas para avaliar o DNA dos atletas e onde a gente poderia chegar para essa evolução esportiva do atleta a um nível um pouco mais profundo do que a gente estudava. Não somente pensando no treinamento, mas como o DNA daquele atleta poderia influenciar no treinamento. Não somente pensando numa evolução mais básica desse atleta ali, pensando na multidisciplinaridade com a nutrição e com o treinamento e a psicologia, mas a nível de DNA, existiria alguma proposta que poderia aumentar ainda mais a evolução desse atleta com essa proposta? E aí a gente começou a desenvolver alguns trabalhos, não só com modelos humanos, mas também com modelos animais, dentro do nosso grupo de pesquisa, com algumas substâncias também aliadas à nutrição e algumas outras evoluções que a gente tinha. E a gente começou cada vez mais a crescer no nosso grupo de pesquisa ali. Tudo bem. E aí, dentro dessa ideia, a gente sempre brinca com a frase do Arthur, que ele diz que se quiser ser um vencedor, escolha sabiamente seus pais. Seria muito fácil pensar nisso de uma forma direta, se a gente pudesse fazer, mas nem sempre a gente consegue, só que nossos pais transferem o DNA deles para a gente. E aí, será que a gente tem o DNA de alguém que poderia ser um vencedor? E dentro dessa ideia, a gente tem grandes evoluções, grandes propostas, grandes nomes ali dentro do esporte, mas e essa interação genótipo e fenótipo? Tá? Enquanto genótipo seria ali a ideia de junção de todos os genes que formam o indivíduo, né? Uma informação ali contida no DNA, a gente tem também uma interação com o fenótipo, que seria uma característica observada ali, né? A junção do genótipo com os fatores ambientais. Tá? E essas variações que a gente tem a nível genotípico causam diferenças que a gente tem na nossa evolução. E isso pode diretamente influenciar dentro do esporte na proposta. Tá? E aí, pensando nisso, então, por que estudar genética? Onde a gente quer chegar com isso? Quais são as evoluções que a gente tem e o que isso poderia, ali, talvez, melhorar e descobrir grandes talentos, não somente dentro do esporte, mas na nossa área de trabalho, diretamente dentro do esporte. Tá? Então, a gente tem ali uma situação de evolução genética e a gente precisa começar a pensar nessa evolução e foi isso que a gente surgiu dentro do GPK com essa ideia. E dentro da educação física, então, aliada à nutrição, que foi o primeiro programa de pós-graduação ali que a gente aliou diretamente com a Macai, que foi o PP Genucci, né, na nutrição lá na UFAL mesmo, a gente tem uma ideia de treinamento de força,
Isso vai gerar um aumento da síntese de proteína ali no sujeito, um aumento da massa muscular ali diretamente, e isso, essa estimulação aí da transcrição genética, junto com o ambiente, a dieta, os fatores ambientais, tudo isso vai aumentar a saúde, a qualidade de vida e o desempenho de alto nível daquele sujeito dentro do esporte. Então, onde a gente vai chegar com isso? Onde a gente vai levar e quando a gente consegue evoluir ainda mais esse sujeito? Então, pensando em tudo isso, a gente começou a pensar em alguns estudos que pudessem melhorar a vida daquele sujeito ali enquanto atleta. E aí, uma das primeiras fontes nossas na nutrição de estudos do nosso laboratório foi a cafeína. E a gente começou a pensar o que a cafeína poderia evoluir ali e aumentar para aquele atleta no desempenho. E a gente começou a estudar os efeitos ergogênicos da cafeína de uma maneira geral. As tendências dos estudos atuais da cafeína já direcionavam não somente para a ingestão dela, mas também para o bochecho, e aí os nossos primeiros trabalhos ali, já em 2014 para 2015, começaram a surgir no trabalho do Alan, professor com bochecho, já de cafeína, e outras formas também de suplementação. E isso começou a evoluir bastante nesse processo, então com o bochecho, a suplementação, e a gente começou a andar um pouquinho com essa proposta. E aí o professor Gustavo um dia veio para mim e falou: Igor, vamos pensar agora no seu mestrado. A cafeína a gente já está vendo que ela tem uma evolução, que ela melhora o desempenho, principalmente o desempenho aeróbio ali, mas no anaeróbio não. Será por que ela não tem tanto efeito assim no desempenho anaeróbio? Será que tem alguma outra coisa a mais por trás que poderia evoluir essa situação da cafeína para melhorar o desempenho esportivo? E a gente começou a pensar na genômica esportiva. A genômica esportiva surgiu ali como uma disciplina em meados de 2000, e ela veio começando a pensar essa evolução a nível de DNA nos atletas, essa evolução ali do genoma daquele atleta de elite. E ela surgiu quando o pessoal decifrou ali o DNA humano, e os primeiros genes associados que encontraram foram o da ECA, o da CPN3 e o MPD1, e eu falo já um pouquinho mais da ECA para vocês, tá? Não assustam. E aí surgiram então uma enorme quantidade de estudos, caso controle, visualizando ali diferentes variáveis físicas e fisiológicas, e começaram a associar essa evolução de DNA com o atleta. A nível de DNA, será que a gente teria um atleta predisposto que seria melhor para aquele esporte? A gente chegou ali numa evolução, como o professor apresentou para a gente, em que os 100 metros rasos, o cara bateu ali 9,59, muito abaixo do que não se pensava baixar os 10 segundos. E agora, será que para a gente passar desse 9,59 ali que o Bolt bateu, será que a gente consegue, com treinamento, com a nutrição, com a psicologia, conseguir baixar mais esse tempo? Ou será que a gente teria que começar a pensar um pouquinho mais a fundo? E a gente começou a pensar nessa ideia ali, e a gente começou a ver algumas variáveis que poderiam ser modificadas com o DNA. E o DNA do atleta diretamente ali poderia interferir nessa proposta. Então a gente viu alguns estudos que mudavam o tipo de fibra do atleta, maior disposição, capacidade aeróbia máxima, o VO2 máximo do atleta, hipertrofia do ventrículo esquerdo ali, aumentando a oxigenação para a distribuição de sangue para a oxigenação daquele sujeito. Outras variações de DNA que poderiam interferir no óxido nítrico e nas prostaglandinas ali do sujeito, entre algumas outras propostas. Então, para a gente começar a pensar um pouquinho mais nisso, rapidamente, deixa eu dar uma introdução para vocês do que eu estou falando, qual é essa ideia do DNA. Tá? A gente sabe que o nosso DNA ele é formado por uma fita dupla, tá? Então, seu pai e sua mãe ali, no surgimento de você, doaram uma fita de DNA que se juntaram, e dentro dele a gente tem introns e exons dentro de uma fita de DNA. E a gente tem pequenas variações a níveis alélicos aqui. Então, vocês estudaram na escola aquelas basezinhas de DNA, A, T, C, G, pequenas variações nessas conexões A, T, C, G ali, causam modificações no sujeito. E essas modificações, elas surgem com o nome de polimorfismo genético, ou seja, variações genéticas ali, alterações na sequência de base do DNA que podem causar uma proteína diferente daquela padrão, daquela sequência. Então, o sujeito pode ter tipos de fibra diferentes, variados pela genética que ele tem. Ele pode ter maior disponibilidade de captação de oxigênio, maior facilidade ou dificuldade de hipertrofia, entre outras variações ali, tá? Então, ó, a gente tem a nível básico, é o SLP, que é o polimorfismo de nucleotídeo simples, uma substituição de uma daquelas letrinhas, tá? De uma base nucleotídica ali, já causa uma variação no sujeito. Entre outras também, tá? O sistema Endel, que vai inserir ou deletar uma sequência dessas bases nucleicas ali,
ou uma repetição delas também ali, que é o SRP, tá? Tudo isso vai causar um ser humano diferente. Um ser humano geneticamente modificado, vamos dizer assim, em comparação a outros seres humanos. Será que o Ghost não é um desses seres humanos modificados geneticamente? Não que alguém tenha modificado ele, mas a condição em que ele vive pode ter se alterado isso, tá? O local, entre outras variações. E aí, pensando nisso, a gente começou, então, a estudar ali os polimorfismos genéticos. E aí, dentro do laboratório, a gente identifica essas variações dessa maneira. Isso é o que a gente encontra quando a gente está pesquisando esse sujeito. Então, aqui, essas bases, esses pares de bases aqui do sujeito indicam quantas bases ele tem ali no nucleotídeo. E aqui, esse sujeito é um tipo, porque ele tem duas bases de dados aparecendo aqui. Esse aqui é uma outra variação. Cada coluninha dessa aqui é um sujeito que a gente avalia. Então, esse sujeito que tem essas duas é diferente desse sujeito que só tem uma, por exemplo, e tem algumas variaçõezinhas ali, que eu explico já para vocês como é que funciona cada um. E aí, teve uma evolução muito grande nesses polimorfismos no esporte, tá? Em 2011, Bosch avaliou ali que 21 polimorfismos alteravam a resposta do VO2 máximo no treinamento. Então, a nível de DNA, eles já identificaram alguns genes ali que poderiam alterar essa proposta, tá? Eles alteravam proteínas musculares, alteravam a biogênese mitocondrial, enzimas metabólicas, ou seja, eles alteravam fisiológica e bioquimicamente aquele sujeito. E isso poderia dar uma influência ali a nível esportivo. Desde 1998 até 2014, a gente tem uma evolução a nível de DNA que dizia que de um gene só que tinha encontrado que poderiam alterar o desempenho físico, até para 120 em 2014, genes diferentes que poderiam alterar o desempenho físico e melhorar talvez o treinamento e a proposta daquele sujeito. E aí, um dos genes que a gente começou a pensar para estudar foi o gene da ECA, que é a enzima conversora de angiotensina. Tá? Essa enzima, ela faz parte do sistema renina-angiotensina ali, e dentre outras funções, ela tem a troca de sódio e potássio, reabsorção de bicarbonato ali, e de sódio, vasoconstrição das arteriolas, aumenta a sede, liberação do ADH, e tudo isso pode alterar o desempenho físico ali diretamente, tá? Porque ele vai influenciar diretamente na pressão arterial, na captação ali de água que o sujeito tem, entre outros fatores, como a vasoconstrição e essas modificações que podem alterar o desempenho ali diretamente. Tá? E aí, pensando nisso, a gente descobriu um polimorfismo dentro da ECA, dessa enzima diretamente, que o sujeito pode ter um alelo D, então ele poderia ser um sujeito, por exemplo, DD, ou ele pode ter uma predominância de alelo I, ele seria um sujeito II, que a gente chama, ou intermediário, que seria um sujeito DI. Então, uma fita de DNA seria um D, por exemplo, e um I na outra fita. Então, ele poderia ser um DD, um DI ou um II. E o que isso muda diretamente no sujeito ali? Um sujeito que seria um DD, ele tem mais ECA circulante. E isso associa com uma maior performance física humana, porque o sujeito tem maior força e explosão muscular. Ele tem facilidade de ganhar massa muscular diretamente ali. Enquanto o sujeito que é I tem mais dificuldade para ganhar massa muscular. Porém, ele tem mais fibras do tipo 1, ele é mais aeróbio, então ele tem mais resistência muscular. E aí, a gente, avaliando isso, pegou um grupo de atletas que a gente tinha no UFCT e alguns outros esportes parceiros nossos, e começamos a avaliar esses sujeitos. E aí a gente olhou o polimorfismo dele, avaliamos no laboratório em parceria com o laboratório de biologia celular e molecular, e aí a gente começou a avaliar essa situação. E aí a gente descobriu uma quantidade de atletas I e atletas DD, e DI também na proposta, e a gente viu que se realmente tivesse essa variação, a gente teria um perfil de sujeito praticando o esporte. Mas a gente estudava cafeína no laboratório. Se o sujeito já tinha uma predisposição genética para o esporte de alguma maneira, e se a gente desse cafeína para ele, será que isso aumentaria ainda mais essa predisposição desse atleta? Será que isso levaria esse atleta a um ponto maior de desempenho físico ali diretamente? E aí tem um artigo nosso que foi submetido recentemente, ainda não está aprovado, mas está na European Journal of Sports Science, tá? Em que a gente percebeu, avaliando esse genótipo da ECA,
que se o sujeito é um sujeito I, então ele tem mais vasodilatação, predominância de fibras do tipo 1, uma maior predisposição ao VO2 máximo para a captação dele, um maior débito cardíaco também no sujeito, enquanto a cafeína reduzia a percepção de esforço, aumentava a frequência cardíaca e aumentava o VO2 máximo do sujeito. Se a gente interligasse esses dois, a cafeína e o polimorfismo do cara, será que a gente encontraria algum benefício maior para ele? E a gente viu nessa proposta que sim, que a gente encontrou algumas melhoras desse sujeito com cafeína quando comparado ao sujeito quando estava suplementado com placebo. A gente viu que quanto maior era a ingestão de cafeína desse sujeito ali no dia, maior também era o VO2 máximo desse sujeito ali, e com diferenças significativas, ou seja, realmente era verdade essa proposta comparada ao grupo placebo. Tá? E aí foi uma das propostas que a gente começou a estudar. E aí a gente falou, mas será que é real? Será que a gente tem que pesquisar um pouquinho mais para saber se realmente tem essa diferença? Só o cara ter essa variação de DNA, será que ele realmente tem mais fibras do tipo 1, se ele for I, ou do tipo 2, se ele for um DD? E a gente encontrou esse artigo do Zhang lá de 2003, um pouco antes da nossa proposta, em que ele fez uma biópsia do vaso lateral de 41 sujeitos sedentários. E ele viu que uma maior disponibilidade de fibras do tipo 1, 50% delas no sujeito que era I, ou seja, realmente um cara que era uma predisposição para ter mais fibras do tipo 1, realmente ele tinha mais fibras do tipo 1. Enquanto um sujeito que tinha mais fibras do tipo 2, a maioria deles era DD, realmente ali na proposta. Já do tipo 2A, eles não encontraram diferença significativa. Mas então, se o sujeito tinha mais fibras do tipo 1, realmente a maioria deles era I, existia uma lógica então de se comprovar o que a ciência vinha falando por trás disso. E a gente começou a pensar. E aí, junto com isso, pensando então em toda essa proposta, agora não mais avaliando o desempenho, a questão de resistência do sujeito, mas pensando um pouquinho mais agora para a cafeína que a gente estudava no laboratório, a gente resolveu dar um passo a mais. A gente já tinha estudado ingestão, já tinha estudado bochecho, já viu que tinha realmente uma diferença ali para o sujeito a nível, principalmente do sistema aeróbio, mas nenhuma resposta ainda para o anaeróbio diretamente. Ora ela melhorava, ora não, dependendo do teste de outra variação, e aí a gente foi pesquisar se existia algum polimorfismo que alterava diretamente o desempenho da cafeína. O desempenho físico do sujeito quando suplementado com cafeína. Será que ele respondia diferente com algum genótipo? E aí a gente viu ali a enzima CYP, que é uma enzima do citocromo P450, que ela é responsável por metabolizar a cafeína. Ou seja, quando você ingere a cafeína, 95% dessa cafeína ingerida passa por essa enzima ali, tá? Que é a CYP12. Então, ela vai metabolizar diretamente ali a cafeína, em grande parte dela, em 95%. E a gente descobriu que essa enzima tem um polimorfismo diretamente ligado a ela. A gente tinha 3 tipos de variações do sujeito. O sujeito poderia ser um sujeito AA, que metabolizaria mais rápido a cafeína, porque ele tinha mais enzima disponível para metabolizar a cafeína. Poderia ser um sujeito AC, que seria ali o intermediário, e um sujeito CC, que são metabolizadores mais lentos de cafeína na proposta. Ou seja, não basta você simplesmente dar a cafeína para o sujeito, mas será que tem variação da genética dele ali alterando essa metabolização para ela fazer esse efeito? Então a gente começou a avançar com essa proposta, fizemos a análise de DNA dos nossos sujeitos também para CYP1A2, encontramos alguns sujeitos, e aí o meu mestrado saiu com esse artigo em que a gente viu essa proposta desse polimorfismo diretamente, que é 163CA da CY1A2, se ele alteraria ali a composição e o desempenho do sujeito com a suplementação de cafeína. E a gente percebeu que a cafeína tinha um efeito sobre os testes que a gente estava pesquisando, mas que o polimorfismo não tinha uma alteração direta sobre ela. A gente não encontrou a variação do polimorfismo sobre essa suplementação. E aí foi meio que diretamente um banho de água fria. Falou, a gente esperava tanto e não encontrou essa proposta. Alguma coisa a gente está fazendo e precisa modificar. E aí a gente começou a pensar nessa modificação. E aí a gente teve depois um outro trabalho com a Adora 2A, que saiu recentemente agora com a Marissa, que é um outro polimorfismo que também altera o desempenho da cafeína na ligação dela diretamente na função cerebral, para ver se ela tinha uma alteração ali também ou não. E a gente também não encontrou essa diferença.
Fizemos depois um trabalho em parceria com a Universidade de Brasília, com o professor Guilherme Falcão e o professor Caio Reis, em que a gente aplicou alguns questionários para ver se facilitaria a identificação desse polimorfismo nos sujeitos através de questionários. E aí, dentro disso, depois, Greenwich soltou um artigo, tá, que é um grande pesquisador dessa área de polimorfismo da CY1P1A2, em que ele diz que as variações genotípicas da CY1P1A2 têm diferenças, mas essas diferenças são muito pequenas, inconsistentes ou limitadas ali na proposta. E aí a gente começou a pensar, por que será que elas são tão pequenas e limitadas? E aí, nessa nossa ideia de pensamento, a gente começou a perceber que se o sujeito tem uma metabolização diferente de cafeína ali, em propostas diferentes nessa metabolização, será que a gente dá a cafeína e esperar 60 minutos para começar a fazer o teste seria igual para todo mundo? Se o cara metaboliza isso em tempos diferentes, será que ele não tem que suplementar com cafeína e esperar também tempos diferentes, de acordo com o polimorfismo dele, para começar a fazer o exercício? E a gente começou a pesquisar isso um pouco mais a fundo, e essa é a ideia nossa da proposta agora para o meu doutorado. E aí vem essa pergunta que eu odeio escutar por aí. E o doutorado aí? Todo mundo chega para mim e pergunta isso. Gente, não pergunta não, pelo amor de Deus, mas vai sair, tá? Em breve ele sai, tá? E aí o doutorado está rodando com algumas propostas nossas, alguns trabalhos ali diretamente, tá? Então aqui um pouco do trabalho que a gente está fazendo ali com os meninos agora a nível de laboratório de ciência, tá? Algumas propostas ali junto com outros mestrados e outras propostas de projeto também que a gente tem. Algumas partes um pouco mais aplicadas, onde a gente vê os meninos, quando eles estão sem suplementação de cafeína, a nível de salto, aplicado diretamente ao esporte, uma quantidade menor, e quando eles suplementam com cafeína, o nível de salto dele vem aumentado, numa situação mais prática, e a gente está começando a buscar mais isso. Alguns trabalhos para ver o desempenho de salto dele diretamente dentro da quadra e fora da quadra também, ali diretamente com o voleibol. Meus cangurus saltando ali. A gente vê que uma quantidadezinha que ele subiu, né, batendo a cintura na cabeça do outro cara que tem 1,89 de altura aqui, então está saltando um pouquinho a criança, tá? E aí a gente começou a evoluir agora essa proposta, pensando na cafeína, que a gente já tinha nessa ideia de laboratório, com voleibol, com atletas, com salto, com scout técnico ali também dentro da proposta, tá? Então a gente vai colocar esses meninos suplementados ou não, com tempos diferentes ou não de metabolização, de acordo com o DNA deles, em jogos específicos com tempos diferentes de metabolização e suplementação. E tudo isso vem também agora um novo parceiro que a gente adquiriu recentemente, um laboratório de Química e Biotecnologia, em que a gente está fazendo trabalhos lá com o professor Edson Bento e o professor Thiago, com a urina e metabolômica. Então, o meu doutorado está agora com um projeto que a gente coletou recentemente, avaliando toda essa proposta, junto com a urina e com a metabolômica, para a gente ver se realmente agora essa proposta da cafeína, junto com a variação de DNA, se ela pode gerar metabólicos também ali, diferentes nessa proposta do trabalho. E uma outra proposta também do meu doutorado é que a gente avalie se realmente, com esse polimorfismo genético, se a cafeína aparece em tempos diferentes no sangue daquele sujeito. Então, o sujeito passa 24 horas sem ingerir cafeína, e ele vem e toma uma cápsula, e a gente começa a coletar sangue dele em alguns tempos diferentes. E a gente vai depois coletando esse sangue e avaliar para ver se essa cafeína aparece, e se ela aparece com tempos diferentes, quando ele tem esse DNA variado ali, quando ele tem esse polimorfismo genético, tá? E nessa proposta ninguém escapa, tá? Então o professor Gustavo também foi sujeito da coleta. E aí eu ia colocar o vídeo dele aqui reclamando que ele não gosta de agulha, mas eu não consigo colocar o vídeo, tá? Mas ele também foi sujeito ali do nosso trabalho agora. E está participando. O professor Felipe também está, mas eu não tinha uma foto dele ali agora para colocar, tá? Bom, e aí, pessoal, essa tendência aí que a gente tem de avanço... Não era com atleta? Não, né? O Gustavo agora disse que é atleta aí, está treinando para maratona, está correndo aí, está fazendo quase 2 horas, entendeu? Já aí os 41, então tá bem. E aí, a gente tem uma grande tendência para o futuro, né, um potente crescimento nas próximas décadas, dessa evolução científica a nível de DNA da proposta, tá? Uma forte fonte de conhecimento para a superação do esporte, só que cada vez mais difícil da gente conseguir superar os tempos que essa galera vem fazendo, ou aquele desempenho específico naquele esporte que ele tem, porque está cada vez mais específico, cada vez mais aprofundado, cada vez mais difícil de melhorar isso.
A gente precisa levar em conta outros fatores também, como os ambientais, né? Como aquele sujeito vive, quais condições que ele vive, seja de alimentação, psicológica, de fatores de calor, entre outras propostas também, quando a gente pensa em tudo isso. E a análise de polimorfismo ainda é muito complexa e os gastos ainda são muito altos. Por isso a gente pensou naquele trabalho com um questionário tentando predizer ali o polimorfismo genético do sujeito, mas não deu muito certo a nossa ideia, tá? Então a gente está tentando também pensar em maneiras de facilitar e baratear os custos para avaliar isso. A análise genética realmente pode ser utilizada na descoberta de talentos? Eu poderia pensar em descobrir um atleta analisando a genética dele para falar, realmente ele tem uma predisposição para ser um atleta melhor para uma situação aeróbica, ou melhor para um anaeróbico, ou uma outra proposta? Uma pergunta que fica aí para a ciência responder, que a gente ainda não conseguiu ter uma conclusão direta para isso. Tá? Assim como essa análise genética é realmente aplicável ao esporte, e ela é melhor do que os meios utilizados atualmente, porque para a gente ter um gasto maior, a gente tem que descobrir se ela realmente é melhor. Mas para isso a gente precisa pesquisar, e é isso que o LACAI tem feito hoje. Uma das propostas do LACAI hoje para essa ideia é isso. Tá? E é assim que a gente faz ciência, é correndo atrás, é tentando cada vez mais correr atrás, e a gente precisa também, dentro dessa proposta, de mais pessoas trabalhando, mais pessoas querendo interar no laboratório. A gente tem aqui hoje uma sala com bastante alunos que a gente gostaria de ver dentro dos laboratórios, praticando e trabalhando junto com a gente cada vez mais. Tá? E aí, nesse mundo de informações hoje que a gente tem, curtos e sem pensar no porquê das coisas, das questões, né? Onde foi parar a ciência e as evidências, né? Quando que a gente parou de dar ouvido para ela? Quando a gente virou aquele cara do Instagram e do TikTok que só pega as respostas prontas, sem ler os artigos, sem pensar em realmente quais são essas respostas, sem pensar em como foi feito aquele trabalho, se aquilo realmente é verdade. A gente só pega informações e respostas curtas, mas a gente não para ler um artigo científico de verdade, para entender, para ver quantas pessoas pesquisaram aquilo, se aquilo é uma verdade, e a gente precisa fazer ciência. E a Alagoas vem avançando muito nessa ideia de fazer ciência. O IF-FAO é um dos principais trabalhos nessa ideia, que tem os trabalhos nessa ideia de fazer ciência, e a gente vem crescendo cada vez mais nisso, e a gente gostaria de ver vocês cada vez mais inseridos nisso. Tá? Deixo aqui o meu contato para vocês, depois a gente pode passar e conversar um pouco mais com calma nisso. Tá? E é isso que eu trouxe para vocês hoje. Bom, acho que o professor Felipe vai deixar também no dele, mas pediram para eu passar aqui também um QR Code de uma lista de presença, tá? Mas o professor Felipe também colocou na dele essas depois da minha. Vocês assinam depois quando ele colocar, tá bom? Mas é isso, pessoal. Obrigado. E, bom, vocês falam, palavra de novo, né? Professor Felipe. Obrigado, Igor. Lucas, você troca a apresentação, por favor? Gente, primeiro agradecer a presença de vocês, né? Dizer que é um prazer estar nessa mesa com o Gustavo e com o Igor, que fazem parte da história, né? da ciência e tecnologia na educação física aqui de Alagoas, mas que eu estou chegando agora, né? Claro, quem veio antes deles também pavimentou esse caminho. A ideia dessa mesa é a gente trazer um pouco dessa evolução do estado da arte, né, de como se encontra as possibilidades, as perspectivas de uma parte, né, da pesquisa que é feita em Alagoas, porque eu acho que se a gente fosse falar de todas as pesquisas, de todo o desenvolvimento de tecnologia do IF em educação física, a gente precisaria de mais horas e mais professores que compõem essa banca. Né? A gente está fazendo um recorte de uma parte da ciência que é feita lá no IF. Eu acho que isso é um motivo de orgulho, né? Assim como o Gustavo fez o panorama da evolução da ciência no Brasil, e em Alagoas, né, a gente vê que a gente está numa crescente da ciência aplicada. Né? E aí, o Igor vem falando do uso do polimorfismo no esporte, né, que é algo muito recente, e eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente faz de tecnologia lá no LACAI, principalmente, né, especificamente, né? Vai dar tempo de falar de todos os laboratórios, os grupos, mas eu vou falar um pouquinho como a gente envolve tecnologia na nossa área, né? E como a gente empresta tecnologia de outras áreas. Né? Porque se a gente para pensar, o uso da genética, por exemplo, é uma ciência à parte, né? Que a gente empresta e aplica na educação física. Mas se a gente está vivendo a era da ciência aplicada, né? Chegou a nossa hora, né? Chegou a hora de fazer isso fazer algum sentido de utilização prática, né? Para o profissional. Então, eu acho que é importante também, eu vou falar um pouquinho dos recursos humanos que a gente
está desenvolvendo agora, né? O Igor, eu queria até que o Igor falar primeiro, ele ia falar depois, mas porque o Igor é mais antigo do que eu aqui, então ele fez esse apanhado de uma formação de recursos humanos que eu nem conhecia em alguns casos, né? E agora eu vou falar um pouquinho dos nossos alunos mais atuais, sobre o que eles estão trabalhando, tá? Falando do que a gente faz, do que a gente tecnologia, e falando do que a gente empresta também ali da química, né? Como o Igor bem falou. Deixa eu ver se eu acho que o mouse dele. Ele está aqui. Eu vou passar. Legal. Se vocês quiserem fazer o scanner do teu certo, o scanner do QR Code, ele está na apresentação toda, mas esses presentes vocês podem preencher, tá? Está circulando impresso também. Tem um papelzinho impresso também ali, ó, que vai circular, tá bom? Então, se alguém não conseguir aí, pode... Tá passando já? Já passou? Acho que aqui na frente não chegou, hein? O pessoal tá... Mas vamos lá, pessoal. Então, a ideia é a gente trazer algumas perspectivas de uso de tecnologia na educação física, né? Então, vou falar primeiro um pouquinho do que a gente faz lá no laboratório de tecnologia, especificamente da área da educação física, né, do esporte e do treinamento, pensando em alto rendimento, tá? Pensando na realidade local de Alagoas, os nossos projetos eles envolvem a perspectiva de desenvolvimento de atletas, mas da base, tá? Pensando que a ideia também é a gente envolver, assim como o Igor traz essa bagagem histórica, né, de envolver crianças que estão em formação, adolescentes que estão em formação de forma massificada, né, que fez o FCT e vem fazendo o FCT, para que eles tenham a oportunidade também de experienciar essa prática, esse contato com o esporte durante a sua formação, né? Então a gente não pensa só no atleta de alto rendimento, mas a gente pensa também na formação desses meninos, né, que vão se tornar depois homens que talvez não sejam atletas de profissionais, mas que vão ter a oportunidade de passar por isso durante a sua formação dos anos de infância e adolescência, né? Então vamos lá. O Lucas não está conseguindo passar aqui, cara. Você foi do mouse aí ou o passador? Os dois? O mouse está passando. Está meio lento. Agora foi, obrigado. Eu sempre gosto de começar com esse painel, porque não é nem para você, mas para mim mesmo, me lembrar sempre da minha trajetória, né? Eu não sou alagoano, mas eu sou paraibano. Não sou nordestino, quem é alagoano a gente tem isso em comum, né? Mas eu gosto de lembrar da minha trajetória porque ela faz parte da missão pessoal que eu tenho, mas que é uma missão que eu quero fazer coletivo, né? Eu sou paraibano e eu fui para o Sudeste, muito por conta daquele panorama que o Gustavo mostrou, que na minha época, um pouco mais para trás, ainda era mais acentuado, nesses 18% de cursos de pós-graduação no Nordeste é novidade, né? Quando eu fui fazer minha pós-graduação, eu estava em 2007 ou 8%, né? Então faz parte das ações afirmativas do período dos governos anteriores, né? Anteriores a esse último que aconteceu, onde houve essa ampliação do número de cursos de pós-graduação no Nordeste, né? Na época que eu queria fazer mestrado, isso era bem mais incipiente. E aí eu fui para a Unicamp fazer mestrado e doutorado, né? Então fiz mestrado em Educação Física na Unicamp e doutorado em Ciências da Nutrição, Esporte e Metabolismo, lá na Unicamp também, né? E aí eu voltei porque a ideia sempre foi me capacitar. No Sudeste eu tinha cursos de pós-graduação com fomento, bem desenvolvidos, para trazer isso para o Nordeste, né? Então eu voltei para João Pessoa, primeiramente, fiquei trabalhando em João Pessoa por um tempo, e quando surgiu a oportunidade de fazer o concurso aqui, fiz em Natal, fiz em outros estados do Nordeste, pensando que eu gostaria de ficar no Nordeste, né? Eu gostaria de trazer esse conhecimento para cá, para que outras pessoas não precisassem, né, para ajudar a construir, né, a colaborar nessa construção de um local formador de ciência, né, de um Nordeste formador de cientistas, de pesquisadores e de mestres e doutores, né, e
profissionais de educação física também, por que não, né? Aqui, para quem não precisasse sair, né? Que vocês não precisassem sair, outras pessoas depois de mim não precisassem sair para fazer isso fora, né? Então, a ideia desse setor vem disso aí, tá? E aí, hoje, a gente está lá no Lacai, né, que é esse laboratório, que é esse símbolo bem bonito aí, e eu sou o coordenador do JET, que é o Grupo de Estudos de Treinamento Esportivo, né, junto com o professor Pedro, foi quem fundou o JET. Hoje eu coordeno o JET nessa perspectiva de uso da ciência dentro do treinamento esportivo. Tá? Legal. O laboratório ele é formado por esses dois grupos. Né? O Igor apresentou um pouquinho do GPCAI, né? Que foi realmente quem fundou o laboratório, quem começou o laboratório, e o JET veio depois, que é um grupo de estudo que juntos, né, a gente tem essa missão de formação de recursos humanos dentro da graduação e na pós-graduação, para atender ao laboratório e vice-versa. Né? O laboratório acaba sendo um ambiente de formação para esses alunos também. Né? O GPCAI, que é coordenado pelo Gustavo, que é aqui do lado, né? E ele é o coordenador do LACAI também. Tá? Isso é esperança está ali. Quem quiser, vocês vão ver que ela vai aparecendo de papagaio pirata aí do lado dos exames. E aí, em 2019, pessoal, que eu cheguei, esse cenário que o Igor mostrou já estava bem melhor. Né? A gente já tinha um complexo esportivo, a gente já tinha espaço, o Lacai estava bem equipado já. E aí a gente fez uma associação ainda com o grupo do professor Bento e do professor Tiago Aquino. Né? Em 2019, o pessoal de QB, a gente fez uma parceria para estudar metabolômica e aplicar metabolômica no esporte. Né? Isso é bem interessante. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a metabolômica hoje, vai ser o principal foco. Mas é bem interessante perceber o quanto que a gente empresta essa tecnologia na educação física, mas o quanto que a química também não consegue aplicar essa tecnologia na educação física sem o nosso conhecimento. Então, a gente se sente menos fenômeno e mais contribuinte para essa aplicação da tecnologia, da ciência, da formação de ciência, porque se essas duas áreas estiverem juntas, a gente não consegue caminhar. Certo? Pelo menos nessa questão, né, de aplicação da metabolômica do esporte. Tá? E aí, pessoal, eu queria mostrar rapidinho, antes de chegar na metabolômica, provavelmente dito, eu queria falar um pouquinho sobre outras tecnologias que a gente usa dentro do laboratório, né, para que a gente não fale só de uma tecnologia emprestada de outra área, mas que a gente possa mostrar outros elementos que são muito próprios da educação física. Né? Então, são múltiplas tecnologias que a gente emprega e a gente desenvolveu uma bateria de testes que vem sendo usada principalmente em jogadores de futebol, mas em outras realidades também, né, lá pela CPM, que gerou, falando dessa questão da formação de recursos humanos, né, foi muito utilizada essa bateria na tese de doutorado da Nathalie e hoje na tese de doutorado da Marissa, né, está aqui embaixo, a Marissa e a Nathalie têm usado muito essa bateria de testes entre outros alunos, né, e o projeto de extensão usa essa bateria frequentemente, né. Que bateria que é essa, pessoal? A gente começa com a anamnese, a avaliação funcional e composição corporal dos avaliados, né, dos jogadores. Eles passam depois com testes de saltos, testes de força, testes de mudança de direção, para terminar com testes de potência e resistência e testes de resistência aeróbica. E aí vamos tentar focar nas tecnologias que estão envolvidas dentro desses processos. Né? Durante as avaliações pré-exposto, a gente faz um diagnóstico inicial para a anamnese, né, com as perguntas que são feitas, e hoje essas perguntas elas estão integradas num formulário, né? Igual esse que vocês têm um QR Code aí, a gente consegue fazer isso via formulário e tem esse acesso mais rápido, né? Para avaliação nutricional, a gente acabou de adquirir uma licença de um aplicativo que tem, ele fornece, né, acesso a cada usuário, né? Então a gente consegue que os atletas tenham acesso no seu celular ao aplicativo nutricional para acompanhamento de recordatório alimentar, por exemplo. Né? Então a gente consegue gerar uma série de informações pertinentes para entender como é que eles estão se alimentando na vida real, né? Ao invés de ser apenas um recordatório único, né? dentro do laboratório, como se fazia antes. Né? Análise de composição corporal, atualmente a gente usa a antropometria, né, as medidas antropométricas para fazer essa avaliação, mas também pode usar a bioimpedância, por exemplo, que agora o Solovianinho adquiriu lá no Latubirus, né? Então, é outra forma de tecnologia que pode ser usada nessa seara da avaliação física, né? Com relação aos testes de salto de força, aqui estão alguns equipamentos que a gente usa
né, para exemplificar essa noção. Isso aqui é uma plataforma de força, tá? Hoje ela está até mais bonita no laboratório, né? Tem uma plataforma de madeira para fazer a segurança do avaliado, mas ela basicamente consiste no uso de célula de carga. É aquele mesmo equipamento que a gente usa para pesar caminhão na estrada, né? Quem já viajou na estrada já viu que em determinado momento tem uma saída que os caminhões têm que passar, né? E fazer a pesagem deles. E aí embaixo do asfalto, nessas balanças, né, tem uma sala de carga que funciona do jeito que essa sala de carga está aí embaixo. Né? São 4 salas de carga embaixo de uma plataforma, permite que a gente possa medir um sinal de força, né, desse avaliado quando ele faz o salto. Tá? E aí os resultados eles são também produzidos. Né? Uma planilha a gente pode avaliar a média dos atletas, né, os valores de altura de salto, de potência e força de salto, e comparar isso com o resultado da literatura. Tá? Outra tecnologia aqui que o Igor até já mostrou, né, é a aplicação do mesmo equipamento, a célula de carga que ela está exposta, esse sensorzinho aqui, e a gente usa também para avaliar a força isométrica, né, que é aquela manifestação de força em movimento, né, do atleta. Tá? Então a gente pode fazer na extensão de joelho, na flexão de joelho, na extensão de cotovelo, qualquer outro movimento que seja pertinente aí para o esporte. Tá? No futebol a gente usa muito para medir a simetria de força, né? Então se o indivíduo está com a perna mais forte ou mais fraca do que a outra, isso pode gerar um desbalanço na própria marcha dele, né? Que pode provocar lesão, por exemplo. Né? Então a gente consegue ver não só o desbalanço dos extensores de joelho direito e esquerdo, como entre o desbalanço entre os extensores e flexores de joelho também. Né? Pode ser um problema, às vezes, até maior. E aí, na sequência, tem uma outra aplicação tecnológica que eu gosto muito, porque a gente está fazendo essa bem na raça. Assim. A gente filmou com o celular, né? Esse é o teste quadrado, é um teste bem comum na educação física, até mesmo ele ficou famoso, acho que por causa do ProESC, né? Que é uma bateria de testes da educação física escolar, de saúde na escola. Né? Então, o teste quadrado é um teste de mudança de direção, de agilidade. E. Eu não quero ver o acelerador. Eu estou tentando. Eu acho. Aí, já. Então, o que ele faz com isso? Né? Você tem o teste, normalmente ele é avaliado pelo tempo, né, que o indivíduo faz a tarefa, certo? Só que aí, usando um software, a gente consegue rastrear o posicionamento desse jogador em 2 dimensões. Né? Então, a gente projeta essa tela, né, faz um processo que se chama transformada linear direta, né, que transforma essa imagem que é tridimensional, tem profundidade, em imagem bidimensional. Né? Ali vocês podem ver os quadradinhos vermelhos, né, as bolinhas vermelhas estão pequenininhas, mas tem umas bolinhas vermelhas que são aqueles pontos que estão ali. Né? Então a gente achata, né, essa imagem e a gente consegue rastrear a trajetória desse jogador, o que nos permite avaliar a capacidade de aceleração dele com mais detalhes, né? Porque a gente consegue saber para que lado que ele tem mais dificuldade de virar, né? Quanto tempo que ele demora para fazer essa virada, ao invés de somente avaliar a velocidade da tarefa. Então essa da algoritmo, porque foi desenvolvido lá mesmo a aplicação, né? O software é americano, mas a aplicação, o setup, a forma de fazer isso, a gente meio que vai tirando do nada, assim, né? E aí, além dos testes de mudança de direção, a gente tem outros testes, aqui a aplicação do RAST, que o Tássio usou, essa aplicação não o RAST, mas a aplicação do rastreamento em linha reta, né? Aqui é um gráfico de posição, então o quanto que o jogador progrediu, né, ao longo do tempo, em termos de posição em linha reta, e aqui é um gráfico de velocidade desse jogador. Né? Isso foi gerado a partir do uso do vídeo lá no campo, né? Usando inclusive, esse vídeo foi coletado usando as câmeras que estão posicionadas lá no campo. Né? Então tem as jogadoras aí, no projeto mais atual do Universal, o futebol feminino, tá?
Então a gente consegue fazer a mesma coisa que vocês viram lá com esses cones que estão em linha reta aí, né? Então a gente calibra o espaço e consegue rastrear a trajetória da jogadora, a velocidade que ela faz. Aí ela está fazendo o protocolo de rastro, né? São 6 sprints de 35 metros. Acho que ela já está no final aí, né? Porque está meio cansada. E com 10 segundos de intervalo, então é um protocolo bem cansativo mesmo, né? E aí a gente consegue fazer esse rastreamento da posição de cada sprint, né, e a velocidade com que ela executa, então a gente consegue ter uma noção boa aí do desempenho dela. Aqui embaixo está o teste de Engage, né, que, para quem não conhece, é um teste que é adaptado no ciclo airborne, né, então tem os jogadores fazendo. É claro que o jogador de futebol não pedala, né, ou no fazer dele não pedala, mas dentro do laboratório a gente consegue medir com um pouco mais de padronização a potência muscular que esse atleta desempenha. Né? Aqui, por exemplo, está o gráfico de potência e velocidade do teste desse, de engage, para todos os jogadores que foram avaliados ao mesmo tempo. Né? Então, cada linha dessa vai ser um jogador e consegue comparar ele entre eles mesmos ali, né? E percebam que a potência vai caindo, porque é um teste de máxima intensidade, um teste de resistência anaeróbica. Então, ele vai desempenha bem no começo, isso é importante para a avaliação, né, para a gente saber o quanto que ele é capaz de fazer de potência e o quanto que ele é capaz de manter essa potência ao longo do tempo. Tá? Então, é mais uma forma de uso de tecnologia. É claro que a adaptação desse teste para a corrida é mais aplicada, né, porque a gente consegue medir durante a corrida, mas a medição de potência e força na corrida é mais difícil, né, então a gente usa esse espectro entre a pesquisa básica e aplicada, né? A mais básica do laboratório e aplicada no campo, né? Para ter uma avaliação mais macro do problema. Tá? Aqui está então, o pessoal aplicando o teste de potência aeróbica, né? O teste do ioiô, e a gente também está com a intenção de criar um sistema de rastreamento automático para esse teste, porque a parte mais chata desse teste é justamente se contar quantas vezes o atleta foi e voltou, né? Então tem que ficar os pesquisadores hoje, né? Com a pranchetinha fazendo anotação de quantas vezes o atleta foi e voltou, e a gente está trabalhando de uma forma de tornar isso automático também, né? Mas isso é um pouco de desenvolvimento, um pouco de tempo. O que acontece, né? Ele nem mexe, ele dá uma dormida. E por fim, a gente chega num panorama como esse, ó, usando uma série de avaliações, a gente consegue gerar uma análise do jogador como um todo. Né? Então aqui tem uma série de elementos por avaliados, né? O V2 máximo, percentual de gordura, força de extensão de joelho, força de milímetro lombar, altura de salto, agilidade, potência máxima em média do engage. E a gente consegue ter um panorama do atleta, o atleta está em amarelo, né, nesse esquema de teia de aranha. A média da equipe está em verde, então a gente consegue ver onde ele está maior ou menor do que a média da equipe. Né? E a referência externa é uma referência normalmente da literatura, né, internacional. Né? O roxo seria, a gente consegue saber, por exemplo, quando a equipe é muito aquém da literatura internacional, como acontece, por exemplo, aqui na miometria lombar. Né? Tem muito mais força de jogadores fora de Alagoas, né, de outras realidades, do que aqui em Alagoas, por exemplo. A agilidade também é muito melhor de jogadores de fora, por exemplo. Né? Certo? Então, é uma forma da gente fazer um contexto local, né, em relação a amostras externas e a amostra interna, que é a média da equipe que está sendo avaliada. Né? A ideia é, no futuro, a gente construir um banco de dados dessas informações para que a gente possa ter uma noção de como o atleta de base alagoano, né, o jovem alagoano, que joga futebol, se comporta em termos desses muitos parâmetros. Tá? Aqui eu quis trazer também como adendo do UPB que a gente fez também, nessa perspectiva de informação de recursos urbanos, né, que envolve a partir de um desenvolvimento que a gente fez lá na Unicamp, né, que é esse carrinho aí em cima, o carrinho desenvolvido durante o meu mestrado, no doutorado, e a gente adaptou essa tecnologia trazendo para cá. Ó. Aqui embaixo foi feito no IF, né, no campo lá do IF, com uma corrida sem atalho, que a gente chama, né, uma corrida que é amarrada, não trenó, resistida, mas
No caso do carrinho, ele media velocidade diretamente no equipamento, né, que a gente montou. E aqui a gente está medindo força, né, e a velocidade a gente está medindo a partir do vídeo, né, como a gente mostrou ali na outra perspectiva. Tá? Deixa eu ver se eu estou achando. Então, só para ilustrar aí, à medida que o atleta vai correndo, puxando o trenó, ele consegue enxergar ali a força que está sendo realizada por ele no passado, né? Então, é uma forma de aplicar também essa tecnologia ao treinamento de uma forma bem ecológica, né? Uma maneira ecológica bem boa, tá? Então, dito isso, né, esse desenvolvimento de tecnologia, isso tudo levou a gente pensar, né, no como enxergar a carga interna, né, quanto que esses esforços eles geram de adaptação, de modificação no jogador, né, no atleta. Né. Aqui estão os alunos envolvidos nesse projeto, né, na Tabolônica de Futebol, né, a maioria dos nossos alunos hoje está engajado nesse projeto, tanto no futebol feminino quanto no masculino. E aí, finalmente, vamos acabar a palestra falando um pouquinho o que é a metabolômica, né? A metabolômica é uma ciência única, né? O que é uma ciência única? É uma ciência que tenta abranger um olhar mais holístico dentro do corpo do ser humano, né? Para a gente enxergar uma coisa só, a intenção é a gente enxergar todas as coisas que podem influenciar, né, um determinado elemento. No caso aqui, os metabólitos que esse indivíduo produz, como é que é o perfil metabólico dele, né? Então, todos esses elementos, né, de nutrição, de fármacos, né, de estilo de vida, de doença, do ambiente, né, a idade, os fatores genéticos, como o Igor estava colocando aqui, eles influenciam o nosso fenótipo. Né, e esse fenótipo ele pode ser traduzido em fatores metabólicos que o nosso corpo apresenta. Né. No caso, a gente está focado em investigar os metabólicos urinários, mas você pode usar metabólicos para investigar o sangue, o tecido, a saliva, o suor, né, e aí enxergar parâmetros que diferenciam as pessoas de acordo com o seu padrão de vida, por exemplo, o seu estilo de vida, o que elas comem, né? Certo? Então, pode usar em diversos tecidos, a gente tem usado hoje principalmente a urina. E a partir disso que eu estava falando até agora, né, a gente percebe que a gente consegue controlar muito bem a dose do exercício que é administrada para o praticante, né? Então, o exercício, a gente tem feito isso com os alunos do IF, né? A fisioterapia, muitos alunos do programa de pós-graduação em ciência da saúde são fisioterapeutas, né? O pessoal do PGNUI também são nutricionistas. A gente consegue controlar esses fatores externos, de certa forma, bem, mas a resposta que se provoca dentro do organismo, aí a gente vai precisar usar a metabolômica para nos auxiliar, né? Fazer essa integração, tá? Então, vamos lá, como é que a gente aplica isso no futebol, né? E por que isso é tão relevante para a gente, assim, né? Pensando que a gente quer propulsionar Alagoas como um centro de formação de qualidade, né? É importante que a gente procure também perguntas que sejam inovadoras, né? Então, no futebol, quando a gente faz uma pesquisa rápida para o MED, né? Usando futebol e metabolômica, né? Eu tirei América, né? Futebol americano, porque não nos interessa. Só que tinham resultados. Tá? Então, a metabolômica tem sido recentemente aplicada ao esporte e no futebol ainda é mais recente ainda. Apesar de que já existem empresas vendendo esse serviço para alguns times de futebol, que a maioria talvez até em cauda estejam caindo nessa, né? A gente não sabe ainda como é que a metabolômica pode ser aplicada no esporte, ou se alguém sabe, não publicou isso. Certo? Então, isso nos chama bastante atenção, né? E nos anima bastante, porque a gente tem poucos estudos sendo feitos nessa área. E desses poucos estudos, um deles é nosso, né? O Alisson é o primeiro autor desse estudo, né? Que usa a escala de percepção subjetiva de esforço, que é um elemento muito próprio do treinamento esportivo, né? E percebe que ela é capaz de diferenciar o perfil metabolômico, o quanto que esses jogadores apresentam de metabólicos em jogadores de sub-20, né? Jogadores de base, tá? Junto com a gente, tem um outro estudo que é do Brasil também, né, com o pessoal do parceiros nossos, né, do professor Cláudio Roubato, usando a metabolômica também em jogadores de base, né, e internacionalmente a gente está, acho que em boa companhia, porque tem um grupo do Barcelona também, realizando alguns trabalhos nesse sentido, né, aquele ali de cima faz a análise da metabolômica usando de uma forma muito similar que a gente usou, né, foi publicado no PERT também,
mas para monitorar a carga interna de jogadores profissionais, e aqui embaixo é uma comparação entre homens e mulheres, né, que é algo que a gente está tentando fazer também no Universal. Então, a gente teve a ideia junto com eles, eles publicaram antes, a gente precisa correr um pouquinho para conseguir acompanhar. Né? Antes não, né? Talvez eu já tivesse a ideia, só não tinha publicado. Então, como é que a gente chega a fazer isso? Né? A Metabolômica do futebol aqui em Alagoas, ela começou a partir de parcerias com o Clube da Região, né? Em 2019 foi com o CSA, né? Na sequência com a Aliança, e agora a gente tem uma parceria com o CRB, tudo isso mediado pela parceria com a FAF. Né? Então, a partir dessas parcerias, a gente tem usado o trabalho com esses clubes, né, para desenvolver fluxos de atuação prática usando a metabolômica, né, como é que a gente pode usar a metabolômica para ajudar no treinamento desses atletas. E aí, como é que faz metabologia? Né? Aqui está uma foto do Gleison, que é aluno de mestrado, terminando o mestrado, inclusive, eu preciso terminar até o final de agosto, por isso que estou meio atribulado. E ele é preparador, na época, né, ele estava como preparador físico da categoria de base sub-20 do São Paulo, do Orgulho. Então, ele fez as coletas do mestrado dele com os meninos de São Paulo e mandava para a gente fazer aqui. Né? Ele mandava via Google e tinha que ir lá buscar xixi do povo lá no aeroporto de 15 em 15 dias. Para a gente levar para fazer a análise. Né? E como é que é feita essa análise? Só uma amostra de urina, ela é separada em uma alíquota, né, que está no endófilo, ela é centrifugada, a amostra é colocada no todo, bem grandão, uma agulha gigante, né, que vai dentro desse equipamento aqui, ó, que é um aparelho de ressonância nuclear magnética. A gente conhece a ressonância nuclear magnética a partir daquela estudo de imagem, né, que a pessoa entra, tem que ficar paradinha para fazer uma ressonância, né? Esse é o mesmo tecnologia, é o mesmo aparelho, tá? Só que ela é feita, deve ser uma pessoa, é feita uma amostra que, no caso de urina, mas poderia ser de sangue, tecido, como a gente já comentou, né? Esse é um dos poucos equipamentos que existem no Nordeste, né? E é o único que está sendo usado para, talvez no Brasil, né? Que está sendo usado quase exclusivamente, pelo menos a gente tem uma entrada muito fluxo contínuo, né? De uso para o esporte, né? Então, aqui no Brasil, recentemente a gente recebeu uma pós-graduanda do Thiago, da UFSCar, que trabalha com isso também, falou, cara, vocês têm um acesso muito facilitado nesse equipamento, lá na UFSCar a gente tem que agendar com muita antecedência, tem muita demora, vocês não conseguem fazer, e aqui em Alagoas está fácil de fazer, né? Muito bom, né? Certo. Aqui são os metabólicos que a gente conseguiu já identificar, nas amostras que a gente tem feito, então, perceba que numa amostra só a gente consegue identificar 52 metabólicos. Esses metabólicos eles estão ligados majoritariamente ao metabolismo energético, a processo de inflamação e antioxidação e de desgaste articular. Então, todos esses elementos importantes para o que a gente faz, né, para o esporte. E aí, ó, é assim que esses dados são, que a amostra sai, né? A amostra sai com essa cara aqui meio estranha, né? Um espectro, que a gente chama isso aqui. A amostra, o dado da amostra é colocado no espectro da frequência, tá? Então, seria a frequência com que aparecem determinados elementos e cada um desses 52 metabólicos, ele tem uma cara, né? Tem uma assinatura metabólica, que são esses picos aqui, né? Então, a junção de alguns picos ela vai gerar, ó, por exemplo, aqui, ó, por ato, né, são esses 3 picos aqui, ó, né, nessas posições específicas da frequência, né? A ureia é esse pico grande aqui que precisa estar caracterizado. Então, para ter o metabólico na amostra, eu preciso encontrar esses picos. É um trabalho de identificar esses metabólicos que não é simples, né? Certo? Então, no final, como é que a gente interpreta isso, né? Que é para arrematar. A gente tem 3 formas principais que a gente tem feito hoje, né? Tem outras formas possíveis, né? A gente usa muito uma que é mais comum da gente enxergar antes da metabólica que já se faz, né? Que é o uso individual de cada metabólico, por exemplo, aqui, ó, 3-metilhistidina, né? Para cada jogo, e aí cada bolinha dessa é um jogador, então cada conjunto de bolinhas é um jogo, né? E cada bolinha dessas é um jogador, tem a mediana e os intervalos partidos aí, a gente consegue selecionar o jogador e saber como é que ele estava de potência de 3-metilhistidina, né, do sinal, ou qualquer outro desses metabólicos. Aí aqui embaixo tem a creatinina, né? Então tem alguns jogos que varia mais, né, do que outros, tem o lactato, também acho que é ali mais embaixo.
a gente consegue enxergar, mas, por exemplo, percebam que a gente consegue identificar aqui, tem vários jogadores com ataque alto nesse jogo aqui, nesse jogo aqui, né? Então, isso já ajuda a gente a investigar o que está acontecendo com esses jogadores antes desses jogos aí. Outra forma de interpretar esses dados de uma maneira mais integrada é usando o mapa de calor. Né? Esse mapa de calor ele mostra a correlação desses metabólitos desses jogos específicos. Né? Então, quando está mais vermelho, é porque você tem mais desse metabólico, quando está mais azul, é porque você tem menos desse metabólico. Né? Ele está inversamente correlacionado. Tá? Então, tanto vermelho quanto azul são pertinentes, né? Porque ele pode estar uma concentração alta, pode ser ruim ou bom, e ele está em concentração baixa também pode ser ruim ou bom. Né? A gente consegue identificar, então, para cada jogo, quais são os metabólicos que a gente pode focar mais para tentar entender o que estava acontecendo metabolicamente com cada jogador. E, por fim, a gente tem a análise de PLS. Né? A análise de PLS é uma análise de perfil metabólico. Cada bolinha dessa é um jogador, e as bolinhas mais próximas são jogadores que têm perfis metabólicos, considerando todos os metabólicos mais parecidos. Tá? Então, esse jogador aqui, por exemplo, está bem parecido com esse, né? Certo? Eles estão pertinho, mas estão bem diferentes desse jogador aqui, por exemplo. Né? E aí a gente precisa tentar entender o que está acontecendo com esse jogador, que ele está tão diferente do resto do grupo. Tá? Os jogadores mais parecidos eles estão nos quartis, então os jogadores dentro do quartil são mais parecidos do que os do quartil 2 e do que os do quartil 3 e do quartil 4. Né? E cada quartil desse é usado para identificar quais metabólitos são mais fortes dentro daqueles jogadores que estão dentro desse quartil. Aqueles jogadores do primeiro quartil têm esses metabólitos mais preeminentes. Né? Esse jogador do quartil 2 já tem esse aqui mais preeminente. Né? No quartil 3 você tem aqui a creatina C, acho que creatina C, né? Aqui. Creatinina no quartil 4, que é o parecendo. Esses jogadores dentro do quartil 4, por exemplo, estão com concentração de creatinina alta na urina. Então precisa identificar o que está acontecendo. Tá? Certo, pessoal? Então, é isso que a gente tem feito em termos de metabolômica e em termos de outras tecnologias dentro do LACAI. Né? Eu acho que a perspectiva é bem positiva, né, de como a gente pode usar essas tecnologias, não só para produzir produtos científicos, como o Gustavo falou, né, mas também para investir na formação de recursos humanos. Né? Esses meninos e meninas eles não serão só professores da universidade, mas a gente precisa começar a construir a cultura de que, de repente, a gente precisa de mestres e doutores atuando na prática, né? Considerando quão amplo é a formação em educação física. Aqui é um exemplo do que pode ser feito com treinamento, mas em outras áreas, como se faz no ProReg, né? Onde o professor vai para o mestrado para aprender e construir um produto acadêmico que vai ajudar ele na realidade prática, porque a gente fazer isso no mestrado acadêmico também, na noção de que esses alunos, eles vão sair, esses estudantes, eles vão sair muito mais capacitados para trabalhar com aquele tema específico que eles se propuseram a trabalhar. Né? Então, talvez a gente precise passar mais problema de poucos doutores e às vezes até uma noção que os doutores talvez estejam ficando sem emprego, ampliar o espaço desses doutores que deveriam estar atuando. Né? Eles podem atuar na prática também de maneira mais capacitada, né? Mais bem capacitada. Bom, então, era isso que eu tinha para trazer para vocês sobre essa parte da tecnologia metabolômica, tá, gente? Obrigado pelo tempo desprendido. Não sei se o Gustavo quer fazer abrir uma pergunta, né? Obrigado. Nós trouxemos um conjunto de livros aqui, se alguém se interessar para comprar, e também vou sortear 2 exemplares para quem a sangue não vale chegou agora só. Eu tenho uma lista de presentes. A lista de presença, acho que era um bom. Eu tenho aqui. Eu mandei para vocês, né? Bom, enquanto isso, podemos abrir para uma pergunta? Oi? Uma pergunta para a mesa. Sinceramente, para cada pesquisador, mas se alguém tem uma pergunta? Não? Bom dia, primeiro parabéns pela apresentação, isso foi bem legal. E eu acompanhei com o Eduardo aqui o seu processo de mestrado, como participante ativo, corri agora desse doutorado, porque tinha que ficar muito tempo tirando sangue ali, então dei aquela corrida, o professor Gustavo não conseguiu, mas eu consegui salvar dessa vez.
não ser aluno do IF, eu estou participando dentro dos processos do IF já desde a época de atleta, quando eu cheguei em Maceió, em 2017 lá no mestrado, depois no X da UFAL jogando também. E a evolução dentro do processo, dentro do IF lá, assim, eu acho que é muito visível. E eu trabalho com livros também, com produção científica diferente um pouco dessa, né, dos artigos e tal. E a grande questão para mim sempre é essa de como colocar em prática esse processo teórico que a gente está vendo ali e muitas vezes essa aplicação. Então, por exemplo, a metabolômica, a cafeína, tudo bem, mas como a gente vai colocar em prática e em que momento isso dá essa virada de chave, digamos assim, para isso realmente vai funcionar ou a gente vai poder apresentar isso para um clube e como é que funciona, né, como funcionou aí esse processo e o que é que vocês almejam aí mais para frente de conseguir colocar, né, de trazer talvez até a sociedade ali para dentro da universidade e ter essa prática na teoria e a teoria na prática. Obrigado, Léo. A gente pergunta, todo mundo pode responder essa, né? Porque não tem como fugir, né? Precisa convencer quem está dentro do processo de que uma mudança ou uma nova proposta ela precisa ser testada. Então, isso precisa de argumentação. O problema que eu acho é que quando novas metodologias vão até ali a fronteira para ser aplicada, eu acho que quem está na prática tem mais argumento para abafar quem está tentando implementar algum conhecimento científico. E isso não pode ser assim, né? Não consegue, né? Não consegue. Então, acho que o nosso argumento nesse processo de aplicação da ciência, ele precisa ser melhor construído para iniciar esse processo de convencimento. E depois, né, implementar com muita observação e com muito cuidado, né, com muito critério, para que não descaracterize. Outra coisa que acontece com frequência, né, às vezes a gente pega um artigo e aplica uma metodologia errada do artigo e fala que aquilo não deu certo na prática. Mas nem interpretado foi, né? Vou pegar o exemplo que vem na cabeça agora, né? A cloroquina, por exemplo. A cloroquina é um exemplo disso, de uma interpretação errada de um artigo que foi aplicado, né, sem efeito. Estou dando um exemplo mais atual, né? E isso é mais comum do que a gente imagina. Então, e acaba gerando um problema, porque acaba tendo uma transmissão de que a ciência não resolveu o problema, né? Mas por uma dificuldade de aplicação. Eu acho que assim, a gente tem que pensar também, enquanto profissional da área, de maneira geral, a gente tem que pensar em como é que a gente faz ciência e como é que a gente interpreta a ciência, dentro do que o professor Gustavo já falou. Não é porque saiu um artigo falando que foi X que deu resultado, que aquilo realmente é aplicado para todo mundo naquela lógica. Então a gente precisa de mais trabalhos para que a gente consiga confirmar que realmente aquilo é aplicado para a população que a gente está estudando. Então, a gente está estudando agora na metabolômica no futebol e vendo que os atletas ali que a gente estudou aumentou, sei lá, creatinina ali no quartil terceiro, que o Felipe falou. E não quer dizer que isso todo mundo vai apresentar igual. Então, a gente precisa pegar um grupo de artigos que realmente viram aquilo para falar que aquilo é real e começar a aplicar isso. E a gente, às vezes, esbarra muito, quando a gente pensa no esporte, em barreiras financeiras para isso. Porque quem trabalha com esporte, na maioria das vezes, quem gerencia o nosso esporte, não é da nossa área. E aí os caras têm o hábito de travar tudo por questões financeiras, a desculpa é sempre essa, financeira é sempre o que pesa. Então a gente tem que pensar em como a gente está fazendo ciência, como passar essa ciência para as pessoas e como interpretar isso. A gente precisa ser mais crítico em relação a isso. Tá? Não é ler um artigo de qualquer jeito, é ler um artigo, pensar em como ele foi feito para ver se aquilo realmente se aplica para você e para quem você está trabalhando. Mas tem que ser muito mais crítico nesse sentido.
acho o seguinte, cara, do jeito que eu vejo, eu vejo da seguinte maneira. A ciência, ela é produzida dentro de um espectro entre a ciência básica e a ciência aplicada. Antes de ser aplicada, a gente precisa resolver os problemas no âmbito básico, dentro do laboratório. Não porque a gente gosta de fazer as coisas no laboratório, porque tem um ar-condicionado, que aqui está bem exagerado, né? Que é mais confortável, né? Ficar lá no sol, né? Dia a dia ali do esporte é mais difícil mesmo. Mas a gente preferiria também estar fazendo esse tipo de solução no campo aplicado. Só que o processo científico precisa passar por essa parte de ciência básica para que a gente possa controlar melhor os efeitos externos, para entender o fenômeno antes de começar a caminhar aos pouquinhos, né, o quanto a gente consegue colocar isso na prática. Isso leva um tempo mesmo. Isso não é de agora e não não vai ser a gente que vai mudar, né, mas também não é de agora. Tanto que o Gustavo colocou a fase de empírica da ciência, né? A nossa área ela foi muito feita a partir do empirismo, né? Daquela questão que se fazia ali que ia dando certo e ia se copiando, né? E isso está muito ilustrado na nossa cultura, até, né? Talvez até local brasileiro, no sentido de que a gente já está sabendo que existem empresas comercializando o uso da metabolômica como uma ferramenta de monitoramento de carga interna no futebol. Para clubes grandes, com essa entrada por São Paulo, as pessoas foram percebendo que a gente estava trabalhando com isso e vieram nos consultar. Assim, falam, cara, como é que isso funciona? Como é que a gente pode aplicar tal? Porque tem uma empresa vendendo. Né? Vou falar qualquer clube, mas também não sei se eles compraram. Mas tem empresa vendendo já uma aplicação que, se a gente for procurar na literatura, tem 22 artigos publicados, a maioria deles descritivos. Né? Então, assim, alguém está vendendo o gato com velho. E não é a metabolômica na primeira também. Antes tinha digitografia, eu acho que era aquele negócio da tipografia, né? Que era genética pela cara, sabe? E o pessoal vendia isso, vende, até, eu lembrei da tipografia, porque outro dia eu vi uma propaganda no YouTube, cara, vendendo um curso da tipografia ainda pro esporte. Então, assim, as pessoas vão vender essas técnicas antes delas estarem prontas para serem aplicadas, por causa dessa pressa, como se fosse desnecessário fazer isso dentro do laboratório. Mas esse processo é necessário para que a gente possa lapidar melhor o entendimento do fenômeno, até para perceber que ele não funciona, como é o caso do fator da cloroquina. Parece funcionar, não dá para a gente jogar para a prática achando que vai funcionar, porque parece ser ou funcionar dentro do laboratório, sabe? Ele precisa ser melhor estudado a ponto da gente até chegar no ponto de dizer, cara, parecia que ia funcionar, mas não funciona. Então, nem vamos colocar na prática. Então, por isso que muitas coisas acontecem na ciência e não chegam no campo prático, não porque há um grande entrave para isso acontecer, mas porque a ciência descobre, ela funciona assim, né? Ela descobre que tinha um potencial para funcionar, mas não funcionava tão bem, porque achava que todo mundo ia modificar a prática baseado numa proposta que, na teoria, parece muito boa. Metabolômica na teoria, pô, fantástico você olhar 170 metabólicos, 200 metabólicos, 300 metabólicos ao mesmo tempo, tem um potencial muito maior do que olhar um metabólico só, né? Potencialmente sim, mas será que na prática é sensível para aplicar? Então, esses estudos são necessários para que a gente possa achar o caminho certo para que eu não chegue lá e demita o jogador porque ele tem perfil naquela. Por isso que a gente não pode esquecer da educação física quando se associa com outras ciências. Né? Foi engraçado na situação que aconteceu de um colega da química que falou assim: esse jogador aqui eu já mandaria embora. O cara nem começou a estudar, você nem sabe o que está acontecendo com ele, se ele tem algum problema. Aí o cara estava no DM, por isso que ele estava com um perfil muito diferente. Né? Sabe? Então, a gente precisa tomar muito cuidado de como aplicar essas novidades na prática sem ter esse amadurecimento científico na parte da ciência básica. Sabe? Está com a lista, senhor? Vocês vão... Está numerado? Tá. De 1 a... Não. Como foi para a planilha, né? Então é de 2 a 23. De 2 a 23. Quem não tiver aqui, a gente vai chamando outro número, né? Muito bem. 13 tem que ter. Marcília. Oi? Marcília. Marcília? Marcília já foi. Foi embora? Eita, Marcília, perdão. Então, se tem 11, Haroldo. Haroldo foi embora também? Haroldo, aí foi embora. 21. 21.
A Sandy, que chegou agora. Isso que é ter estrela, hein? A gente tinha que ter recolhido. A gente tinha que ter recolhido a lista de presença, essa é a verdade. E agora, número 1, 2, então, vai? Morgana, Stephanie. Ó, Morgana. Já ganhou um sorteio na vida, Morgana? Ah, já? Tá acostumado, né? Muito bem. Então é isso, pessoal. Obrigado pela participação. Agradeço imensamente. Viu?